Obrigado, Jesus. A todos vocês que nos acompanham, vocês que estão aqui podem se assentar, que nos acompanham através das redes sociais, seja bem-vindo, essa casa é nossa. Que Deus Ele abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Se você ainda não é inscrito nessa grande família, nesse canal, corre lá, se inscreve, liga o sininho, curte, comenta e fala como Deus tem abençoado a sua vida através de tudo aquilo que você tem ouvido nesse canal, e fica conosco até o fim. Eu creio que Deus ainda vai ministrar mais a sua vida essa noite. A todos vocês que estão aqui, olha para o seu irmão, dá aquele sorrisão para ele e diz assim: se prepara, que hoje Jesus pega você aí. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E para aqueles que anotam, o título, o tema da mensagem é maturidade. Há poucos instantes atrás eu estava sendo alimentado lá no escritório, o pastor falando da sabedoria, dissertando a sabedoria e o entendimento que Deus tem dado a ele. E eu estava me alimentando lá. Isso é muito bom, obrigado, pastor. No capítulo 3, no versículo 1, diz assim: e eu, irmãos, não pude falar a vós. Eu gostaria de ler 3 textos com você hoje, antes de nós iniciarmos uma conversa. Como irmãos, como discípulos. E o primeiro texto é esse: e eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e divisões, não sois carnais e andais como os homens? No segundo texto, só para que você possa entender, essa igreja de Corinto não era qualquer igreja. Era a igreja onde todos os dons do Espírito de Deus fluía, onde o poder fluía de uma maneira fora do comum. Era sobrenatural, irmão. Os dons fluíam e jorravam, e Paulo estava falando para eles: vocês são meninos. Eu queria alimentar vocês com alimento mais sólido. Eu queria dar a vocês pedras mais preciosas. Eu queria dar a vocês alimentos mais profundos em Cristo. Mas eu não podia fazer isso. Nem agora eu posso. Porque naquele tempo vocês ainda eram meninos, mas agora ainda continuam sendo meninos. E o apóstolo Paulo, olha o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 1, no versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entra em igrejas cristãs evangélicas em que os dons não fluem. Tem lugares que as pessoas não acreditam que flui mais, que só foi naquela época dos apóstolos. Mas também tem igreja que flui, mas não flui em todos os dons. Tem igreja que flui na palavra de conhecimento e na direção. Tem igrejas que fluem na sabedoria. Tem igreja em que as pessoas profetizam. Tem igreja em que as pessoas falam em línguas e interpretam. Mas igrejas em que fluem todos os dons são raras você encontrar. Onde fluem, onde os ministérios, todos eles estão bem estabelecidos e os dons fluem de uma maneira sobrenatural. Essa era a igreja que o apóstolo Paulo estava dizendo: vocês são meninos e continuam meninos. Vocês são bebês espirituais e continuam sendo bebês espirituais.
só para que a gente entenda que não é porque nós somos usados por Deus, que não é porque nós expulsamos demônios, curamos enfermos, limpamos leprosos e fluímos nos dons que somos maduros na fé. O apóstolo Paulo está dizendo: se há inveja entre vocês, se há contenda, se há tudo isso, sabe, as obras da carne, que o apóstolo Paulo, no capítulo 5, no versículo 19, na carta que ele escreveu aos Gálatas, que ele citou várias obras da carne. O apóstolo Paulo estava citando aqui agora para os seus discípulos em Coríntio, em que os dons fluíam de uma maneira sobrenatural. E o apóstolo Paulo estava dizendo assim: eu queria dar mais a vocês. Eu queria poder, sabe, os mistérios de Cristo que está em Deus, que Deus ele me revela, eu queria derramar sobre vocês, mas não posso. Imagine, gente, uma criança, um recém-nascido, comendo mocotó. O que acontece com ele? Desarranja. Imagine uma criança comendo comida de adulto. O que acontece com ela? O que acontece quando você expõe uma criança a informações de adulto? Começa a ficar deformada. Por quê? Porque ela está vendo informações que estão acima da maturidade que ela consegue suportar. Por isso muitas vezes vemos crianças com medo, com receio, que não se relaciona, que não se liga a ninguém. Por quê? Não se conecta com ninguém. Porque ela ouviu e viu coisas. Porque ela foi exposta a informações. Às vezes o pai, a mãe levou essa criança, esse pequenino, esse jovem, a conversas que ele não era capaz de ouvir. Que às vezes nem os próprios pais são capazes de ouvir. E acontece isso. E o apóstolo Paulo estava falando não de coisas, não de conhecimento comum, natural. Ele estava falando de coisas sobrenaturais. Sabe o que é um pai? Dizendo assim: filho, eu tenho muitas coisas para você, mas eu não posso te dar, eu não posso. Tem muitos presentes que eu preparei para você, mas eu não posso te dar, porque se eu te der, eu te estrago. Se eu te der, eu te destruo. Se eu te der, eu te deformo. Se eu te der, você se perde. Se eu te der, você não suporta. O escritor de Hebreus falou algo semelhante no capítulo 5 da carta aos Hebreus. Do versículo 11 ao 14 ele diz assim: sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir. Porque quando já devias ser mestres, necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegastes ao ponto de precisar de leite e não de alimento sólido. E o escritor continua dizendo: porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade, e também para aqueles que pela razão do uso tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento, tanto do bem quanto do mal. Quando nós amadurecemos, e quando a Bíblia fala de maturidade, não fala de idade nem de experiência que você tem. A Bíblia não limita só a isso. Um homem natural, uma pessoa madura, Deus ele não limita só a isso, a idade e experiência. Você olha para pessoas velhas que parecem meninos hoje em dia, meninos que parecem pessoas mais velhas. Quantas pessoas você conhece assim, dessa forma? Pessoas que se tornaram maduras num nível de velocidade rápido demais, porque foi exposto a determinadas situações que exigiu dele uma maturidade intensiva. Ele passou por um treinamento muito intensivo na vida, que a vida proporcionou a essa pessoa. E ele precisou, irmã Cris, amadurecer rápido demais, ou amadurecer rápida demais. Isso serve para homens e mulheres. Só que aqui estamos falando de questões
espirituais. Estamos falando de viver no reino. E quando nós falamos de vida no reino, falamos de uma maturidade, uma sabedoria divina, uma maturidade nas emoções, uma maturidade espiritual. É como Deus quer que a gente haja, que a gente viva, como astros nessa terra, como sal dessa terra, como luz nesse mundo. Por quê? Porque as pessoas lá fora precisam. Porque você e onde Deus te planta, as pessoas precisam, porque Deus te plantou naquele lugar para que você fizesse a diferença e fosse a diferença na vida de muitas pessoas. Mas se você para, se você regride, se você estabiliza, se você fica preso a essas coisas, que a igreja que recebeu diversos dons, um poder fora do comum, é paralisada, contenda, inveja, brigas, coisas da carne. O apóstolo Paulo diz assim: essas pessoas que estão assim, que vivem dessa forma, ainda são bebês, não têm maturidade, não podem receber alimentos sólidos. Às vezes nós questionamos, mas Deus, por que Davi precisou passar tanto tempo? Ele foi ungido rei. Pouco tempo depois, passou por todas aquelas situações que ele passou, matou Golias, se tornou capitão dos exércitos. De repente, ele começou a ser aplaudido e daqui a pouco começou a ser perseguido. Daqui a pouco Davi estava escondido numa caverna. E começou a ser treinado e treinar pessoas lá. E formou o exército mais letal da terra. Se tornou um dos maiores conquistadores do mundo. Não só de Israel, do mundo. O que Davi fez, irmão, ficou na história. E ele é lembrado até hoje. Por quê? Davi, tendo sido escolhido um menino, decidiu seguir a direção de Deus. Decidiu se entregar por completo a Deus, decidiu temer a Deus de todo o seu coração, ainda que tenha cometido erros terríveis. Ele amava a Deus. Davi, ele começou a amadurecer espiritualmente, emocionalmente. Davi começou a receber uma sabedoria divina para agir, para atuar. A Bíblia declara que Davi, quanto mais crescia, mais prudente ele se tornava. Tanto que quando ele tem os seus filhos, quando Salomão nasce, é um dos conselhos que Davi bate na tecla, que fica registrado em Provérbios 4, que Salomão ele fala, quando ele era menino, o pai dele dizia para ele, o pai dele era Davi: filho, busca sabedoria. Busca sabedoria, é a coisa principal, filho. Adquire sabedoria com tudo que você tiver. Adquire o entendimento, filho, adquire a sabedoria. E foi o que Salomão fez. Foi o primeiro pedido, quando Deus aparece para Salomão, o que ele pede? O que Davi batia na tecla com ele continuamente. Pede sabedoria. Deseja sabedoria. Conquista a sabedoria. E quando Deus vem e diz: o que você quer? Eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. Eu quero sabedoria, eu ainda sou moço, Deus, o teu povo é grande, e eu quero sabedoria para julgar o teu povo, para cuidar do teu povo. E Deus deu a ele uma sabedoria fora do comum. E assim acontece conosco quando nós ingressamos no reino de Deus. Quando Deus nos chama, a Bíblia declara, faz essa comparação, como uma criança que nasce fisicamente, um bebê, espiritualmente. Deus, ele começa a nos alimentar e começa a tratar, começa a sarar feridas. E quanto mais você abre as portas do seu coração para que Deus trate, para que Deus cure, para que Deus sare, mais Deus cura, trata, sara e você sobe de degrau. Quanto mais você fecha as portas e deixa as portas fechadas e continua com ela travada, nada acontece, nada floresce. Você continua parado e travado no tempo. Parece que nada aconteceu. Parece que a vida continua a mesma. Parece que a promessa continua distante. Por quê? Por que isso? Porque a maturidade exige de nós tempo. E o investimento de tempo com Deus, Bela. Por quê? Foi como Deus estabeleceu para mim e para você. Adquirirmos aquilo que Ele tem para nós, vivemos aquela promessa que Ele te fez.
você precisa amadurecer em sabedoria, em entendimento, no governo das suas emoções, no conhecimento de Deus, nos mais diversos níveis que Deus quiser que você amadureça, que você cresça, que você venha romper. Para quê? Para você viver tudo aquilo que Deus quer que você venha viver. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala isso, filhos. Ele chama a atenção. Vocês ainda continuam bebês. Olha o que você está, olhe com o que vocês estão se importando. Olha com o que vocês estão brigando, discutindo, olha os assuntos. Um irmão levando o outro para juízo. E outras coisas mais que ele começa a falar na carta aos Coríntios. Que era uma igreja que fluía nos dons. Aí o escritor de Hebreus, ele fala também, direciona para o povo, dizendo: vocês continuam meninos. Vocês deveriam ser mestres pelo tempo, para que a gente entenda que não é por causa da idade, nem por causa das experiências que você e eu temos que isso garante em nós maturidade. Mas quando você deixa Deus tratar você, quando você começa a se relacionar com Deus, quando você começa a investir tempo com Ele. Qual é o princípio da sabedoria? O temor de Deus. É como fala Provérbios 1:7. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Ou seja, se você teme a Deus, investe tempo para temê-lo, para conhecê-lo, você começa a progredir espiritualmente. Deus começa a te dar sabedoria e conhecimento do mundo espiritual. Deus começa a te dar capacidade de você governar as suas emoções. Deus, Ele começa a te dar sabedoria para você ser bem-sucedido como pai, no seu trabalho. Deus, Ele começa a te dar sabedoria e entendimento para você ser diligente naquilo que os seus funcionários, se você é chefe, como líder ou como funcionário, você seja excelente. Quanto mais você se aproxima dele, mais parecido com ele você parece. E Deus, Ele começa a implantar em você o caráter dele. Sabe, nós crescemos com determinados preceitos, com determinadas regras que os nossos pais nos ensinam. E com o passar do tempo Deus corrige. E com o passar do tempo Deus trata, Deus altera, Deus muda. Alguns são corretos, outros incorretos. Os nossos pais, eles estavam ainda presos a determinadas crenças limitantes, a determinados traumas, e eles passam para a gente isso. E Deus, quando nós nos aproximamos dele, Ele começa a tratar isso. Ele começa a ajustar isso. Algo que o seu pai passou para você, para que você não passe para os seus filhos, e os seus filhos sejam traumatizados, as suas filhas sejam traumatizadas. Deus, Ele começa a tratar e ajustar pontos. Quanto mais você abre o seu coração e se expõe para Ele, mais Ele começa a alterar, mais Ele começa a renovar a sua mente. Como o apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que nós devemos renovar a nossa mente, através da palavra, através do conhecimento, através do entendimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como é que nós conseguimos fazer isso? Nos aproximando dEle, conhecendo a sua palavra, orando a Ele, ouvindo a Ele, entendendo, meditando na sua palavra, que é a sua vontade, é onde está expressa a sua vontade. Então a gente começa a amadurecer e nós começamos a crescer, e a nossa mentalidade e as nossas decisões começam a ser mudadas. A pessoa fala com você de forma iracunda, e você se lembra que a resposta branda, como Salomão ele falou, a resposta branda aplaca com a ira, destrói com a ira, desfaz com a ira. Ou seja, alguém veio brigar com você, veio se degladiar com você, você se lembra de Provérbios 15? A resposta branda, ela aniquila com a ira. Então eu vou responder sabiamente, porque você está cheio de Deus. Então o fruto que vai fluir através de você é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade. Quando nós estamos cheios dele, quando nós estamos cheios de nós mesmos, do que nós achamos, do que nós aprendemos, isso não flui. Flui só conhecimento e informação. Flui ira, flui chateação, flui qualquer outra coisa menos
amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade. Não foi, irmão. Porque é um fruto do Espírito de Deus. Só flui se nós estivermos cheios dele. Não tem como fluir sem estar cheio dele. Não tem. É como a palavra de Deus diz, é fruto dele. Se nós não estamos cheios dele, estamos cheios de nós mesmos. Do que nós achamos, pensamos. O que é que Provérbios 14, no versículo 15 diz? Olha que interessante. O simples acredita em cada palavra, ou seja, o inexperiente. Quantas vezes nós caímos nessa? Quantas vezes você caiu nessa? Quantas vezes você já foi ludibriado por pessoas? Quantas vezes você já foi engodado por conversas? Quantas vezes você já paralisou, já ficou estagnado? Quantas vezes? Seu ministério você precisou recomeçar, e de novo recomeçar, e de novo recomeçar. Por causa disso. O simples acredita em cada palavra, mas o homem prudente, o homem maduro, olha bem por onde vai. Ou seja, quando você ganha uma maturidade, quando você conquista a maturidade, as suas atitudes, elas começam a ser mais prudentes. Quando eu falo de prudência, não é de medo, não é temer, pelo contrário. Quanto mais sábio você se torna, mais ousado você fica em Deus. Você fica mais diligente. Porque a palavra de Deus diz que os diligentes, Deus coloca para se assentar diante de reis, diante de pessoas de autoridade, diante de pessoas de renome, que são dos diligentes a riqueza, são dos diligentes, são daqueles que trabalham de forma diligente. E você só aprende até mesmo o conceito dessa palavra diligente nas Sagradas Escrituras. Ser diligente. Quando Deus, Ele nos concede sabedoria, prudência, você começa a medir o impacto das suas ações. Fulano disse A, você tem muito a perder, irmão. Você não diz B. Você ouve, entende, discerne. Ou você se cala, você dá a resposta certa. Não cheio de ira, não cheio de raiva, não cheio de rancor, nem ressentimento. Nem sempre a gente vai acertar. Mas o que a sabedoria faz com a gente é mudar a nossa maneira de falar. É mudar a nossa maneira de se comunicar com as pessoas. Você começa a discernir o tempo e o modo das coisas. Você começa a ver coisas. Deus, Ele começa a ampliar a sua percepção. E você já não diz, Deus, me livra desse problema. Senhor, misericórdia. Deus, eu preciso de um milagre. Você para de fazer isso. Você começa a dizer, Deus, estou vendo uma grande oportunidade de aprender com o Senhor. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Você está precisando de recursos para pagar uma conta. Que Deus mandou você agir por fé. Deus, Ele mandou você tomar uma atitude, uma decisão por fé. Que você não deveria esperar o dinheiro chegar para agir, mas que você deveria agir antes do dinheiro chegar. E a conta chegou e você precisa pagar. E você já não ora mais a Deus de forma desesperada. Por quê? Porque Deus, Ele fez você ser exercitado em fé. Fez você crescer em maturidade. E a sua oração já é diferente. Você começa a dizer, Deus, o que eu posso aprender com isso? Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Deus, o Senhor me mandou mover-me em fé, mas o recurso ainda não veio. Onde o Senhor quer que eu conquiste esse recurso? Já não é mais aquela oração desesperadora. Algo acontece na sua casa e você já não ora de forma desesperada, cheio de medo, cheio de receio, cheio de dúvida, de incerteza do que vai acontecer, porque a sua fé foi estabelecida nele. Você foi exercitado nos altos e baixos da vida. Você deixou Deus forjar o seu caráter. Você deixou Deus forjar a sua personalidade. Você deixou Deus transformar esses preceitos, esses conceitos que você adquiriu na sua infância e no decorrer da sua caminhada com Deus. Você deixou Deus entrar em seu interior e transformar as áreas escondidas.
Você começou a deixar ele, quando ele batia na porta do seu coração, você começou a deixar ele entrar e limpar, e mudar, e fazer morada, e transformar, e modificar, e alterar. E isso fez com que você, ou isso faz com que nós viemos crescer em fé. Sabe isso que Paulo falou aos seus discípulos? Isso é duro de se ouvir. Imagine alguém te dizendo: Adailton, Deus tinha muito a te dar, mas você ainda é um bebê e você não pode receber. Seria fácil, Adailton, receber uma palavra dessa? Não, não seria. Seria, Emily, fácil? Não seria. Imagine Deus querendo dar mais, querendo fazer mais, querendo te levar para lugares longínquos, querendo transformar a sua vida, mudar a sua história, mas Ele parar e te dizer: você ainda é um menino, você ainda é um bebê, eu não posso fazer por você. Eu lembro disso quando eu estava sufocada anos atrás financeiramente. E cada virada de mês eu fazia aquelas orações desesperadoras: Deus, eu preciso de um milagre. Se o Senhor não fizer um milagre, Deus, o que é que vai acontecer? E o tempo passa, e Deus começa a provar que quanto mais você confia, quanto mais você deixa Ele mudar, quanto mais você deixa Ele te aperfeiçoar, chega um momento em que Deus me fez agir por fé, não por vista. Ele me deu uma palavra no altar de lá em Dendezeiro, e eu tomei uma decisão que estava acima das minhas possibilidades, baseado naquela palavra. E o dia da conta chegou, e eu não disse a Deus: Deus, me dá recurso. Eu disse: Deus, me faz aprender com isso. Eu nem pedi, irmão. Os recursos vieram, além do que eu precisava. Não é porque eu sou bom não, irmão. É porque Deus, Ele foi treinando e exercitando em muitas lutas, em muitas dificuldades, em muitos apertos, para que eu aprendesse, para que eu entendesse, para que eu fosse aperfeiçoado nisso. E naquele momento, naquela hora, o Espírito de Deus me fizesse entender e perceber aquela situação de uma maneira diferente. Assim como faz comigo, faz com você também. O que Deus espera de mim e de você, irmão, o que eu sei que Deus tem para mim e para você é muito mais. Mas para Ele dar esse muito mais, para Ele dar esse alimento sólido que está aqui registrado, para Ele trazer mais revelações a você, para Ele fazer você entrar na terra prometida, sabe? Aqueles irmãos, os egípcios, Deus, Ele tirou eles da terra, do Egito, da escravidão, e fez eles viverem tantos milagres, tantos prodígios, tantos sinais, irmão, que nenhuma outra pessoa na terra viveu. Mas eles continuavam imaturos, meninos, continuavam murmuradores. E o que aconteceu com eles? Daqueles de 20 anos para cima, todo mundo morreu no deserto. Porque não aprendeu, porque não cresceu, porque não deixou Deus transformar a sua vida, o seu interior. Não deixou Deus mudar a sua vida, não deixou Deus transformar o seu ser. Continuou murmurando, saiu da terra do Egito murmurando e continuou murmurando durante todo o processo, durante 40 anos de murmuração, de queixa, de reclamação com Deus, de tentação com Deus. Foi de tal maneira que Moisés, ele comete um erro trágico. Moisés suportou tanto, irmão, tanto. 40 anos ele baixou a guarda. Quando ele baixou a guarda, ele bate na rocha e ainda fala várias palavras imprudentes. Deus chama ele, Arão, e questiona eles: por que vocês não guardaram
a minha santidade diante do povo. Por isso vocês não entram. Sabe o que é isso, irmão? Você lutar por uma promessa durante décadas, e quando você chega na porta, Deus, aí você não entra. É duro, irmão? É fácil de ouvir uma palavra dessa? De alguém que você serviu, de alguém que você amou, de alguém que você zelou, de alguém que você trabalhou pelo povo dele durante décadas. É Deus dizendo para mim e para você: filho, filha, não baixe a guarda. Se mantém vigilante o tempo todo. Deixe o meu espírito trabalhar no seu coração. Deixe o meu espírito ministrar você. Deixe o meu espírito, imagine, irmão, Moisés, que a Bíblia declara, ele fala que era o homem mais manso da terra. No dia em que ele baixou a guarda, ele perdeu a maior de todas as promessas. Mas alguém pode dizer: mas Fred, se lembra que ele entrou com Eli? Ele pode ter até entrado naquele tempo, viu Jesus, algo sobrenatural, mas o que ele lutou durante décadas, ele não pôde provar e não pôde desfrutar. Por quê? No dia em que ele decidiu fazer do jeito dele, da maneira dele. Sabe, Davi, quando Uzá, ele morreu porque tocou na arca, porque Davi achou que era do jeito dele. Davi queria agradar o coração de Deus, mas não fez do jeito certo. Não consultou, não buscou os sacerdotes, mas fez da maneira como ele achou. Depois ele foi consultar, depois da morte de uma pessoa. Nós somos igreja, a igreja do Cordeiro. Se você erra, se você peca, se você transgride, você afeta os seus irmãos. Você abala seus irmãos. Sabe aquele irmão que está nascendo, que está crescendo, e vê você que já tem tempos de fé, que já tem tempo de caminhada, falhando em coisas que você deveria estar ensinando e fortalecendo irmãos. O que é que você acha que acontece, irmão? Os escândalos, as divisões, os rachas. E o que Deus nos chama essa noite, para um tempo de maturidade, de mudança, de vigilância, de parar de ser meninos, de pararmos de sermos bebês na fé, de agirmos porque nós achamos, porque nós sentimos, ou porque nós estamos imaginando, ou deduzindo alguma coisa. Para de achar, irmão. Para de ficar tentando deduzir do seu jeito, da sua maneira. Se existe alguém que é perito em dar razão para o ser humano pecar e transgredir e duvidar, esse alguém é o diabo, que é o pai da mentira. Desde o princípio Jesus disse que ele é mentiroso e homicida. Foi ele que conduziu Eva, que estava no lugar perfeito, a duvidar da promessa de Deus, das palavras de Deus, e transgredir. Foi ele que conduziu, foi ele que incitou Caim. A palavra não diz, mas eu creio. Incitou Caim a matar Abel, porque a palavra de Deus diz, Jesus diz que ele é homicida desde o princípio. Quem você acha que incita os homens e as mulheres a cometerem tantos pecados, a transgredirem tanto, a se manterem tão afastados e tão distantes de Deus, senão o inimigo das nossas almas, que é o diabo? O nosso pastor, ele nos ensina que o maior inimigo que nós temos somos nós, porque nós aceitamos esses argumentos, tendo ainda o manual de fé, o manual de vida, a fonte de vida eterna aqui ao nosso dispor, que nós podemos abrir a qualquer momento e instante, seja de forma física ou através de um celular, através de um tablet, na internet, através de um notebook, de um computador. Hoje nós temos inúmeras maneiras de acessar a fonte de vida. Jesus, ele nos convida para um novo tempo, um tempo em que ele quer nos revelar e quer nos dar alimentos sólidos,
mas que nós precisamos deixar de ser meninos, bebês. Tem áreas que você pode estar maduro e tem áreas que você pode ser um bebê. Tem áreas que você pode estar forte, que você pode ser até um mestre, mas tem áreas que ainda somos meninos. Senão Deus já nos teria estabelecido no lugar onde Ele prometeu que Ele gostaria que nós estivéssemos. Quando nós estamos prontos, não aos nossos olhos, mas aos olhos dele, Ele faz o que fez com Davi. Estabeleceu Davi como rei em Hebrom, depois de todo Israel. Faz José governar na casa de Potifar. Faz José liderar na cadeia, depois torna José governador do Egito. Faz o apóstolo Paulo de um perseguidor, de um criminoso, de um assassino, alguém que começou a pregar e anunciar publicamente, de casa em casa, e começou a receber mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, e Deus o colocou na posição em que o colocou. Assim como Ele fez com Pedro, que era cheio de medo, cheio de dúvidas, ainda que fosse corajoso em alguns momentos também, era assolado pelo medo. Quantas vezes nós vimos Pedro cair, tombar por causa do medo? Quantas vezes nós celebramos os acertos de Pedro? Várias vezes nós celebramos. Ele tirou a moeda da boca de peixe, ele andou sobre as águas, depois a sombra dele curava, mas ele ainda era assolado pelo medo. Até depois que ele se converte e começa a operar milagres, ele ainda é assolado pelo medo. Ele está no meio de Paulo e dos irmãos, e o de Jerusalém vem, e ele sente medo outra vez, e começa a se afastar daqueles irmãos que ele estava confraternizando, que ele estava junto, que ele estava naquele momento de unidade, de comunhão. Paulo vê aquilo, irmão, e chama a atenção de Pedro. Está registrado em Gálatas, na frente de todo mundo. Tem áreas da nossa vida, irmão, que quando Deus mostra a gente, deixa Ele cuidar, deixa Ele tratar, deixa Ele expor a ferida e trazer o bálsamo para trazer cura sobre a sua vida, sobre a sua alma, e conduzir você a um novo patamar de maturidade, de crescimento. Porque quando nós decidimos deixar Ele tratar o nosso coração, você vai viver os melhores dias da sua vida. Fred, vai ser difícil, vai ser extraordinário, irmão. Fred, a porta é estreita, vai ser glorioso, irmão. Fred, o caminho é apertado, vai ser divertido, irmão. Porque ao lado dele, irmão, ao lado dele, nós vamos fazer como aqueles irmãos da igreja primitiva. Olhe hoje nas redes sociais, como eram os irmãos da igreja primitiva. Eles celebravam, eles ficavam felizes diante de críticas, diante das perseguições, diante das calúnias. O que nós vemos os nossos irmãos e irmãs fazendo? O oposto daquilo que Jesus mandou nós fazermos. E isso a gente percebe o nível de maturidade, irmão. No nível em que você vive e obedece a palavra, Deus, Ele te conta, Deus, Ele te encontra, preparado ou não, apto ou não, para viver aquela promessa extraordinária que Ele te fez. E o convite que eu faço hoje para você deixa, como ouvimos na ministração há poucos instantes, deixa Ele te levar para um lugar mais profundo. Deixa Ele fazer seu coração queimar mais, e pede a Ele para queimar mais de amor por Ele. E eu te convido essa noite a se colocar de pé outra vez.